Senhor, que tudo que for dito daqui por diante não seja apenas o Nelson, mas seja a revelação da Tua Palavra, Senhor. Que a revelação da Tua Palavra seja poderosa, Senhor. Que ela seja eficaz, que seja viva, como uma espada que corta a alma e o espírito e tem a capacidade de discernir quais são os pensamentos e qual é a intenção do nosso coração. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo me use, que eu seja, Senhor, um instrumento Teu. Então aperta as cordas, Senhor, afrouxa as cordas, dê brilho, lustre, use, Senhor, esse instrumento da maneira que Tu queres, tira o som que Tu quer. Eu te peço isso para a glória do Teu nome, Senhor, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui esse texto, Jesus está falando que nós falaremos em novas línguas. Eu só quero deixar aqui bem claro que nesse texto, quando usado essa palavra línguas aqui, nesse texto específico, ele diz assim, falarão novas línguas. Ele não está falando de um idioma. Ele fala de língua no sentido de língua mesmo. Língua, porque idioma, a gente sabe que é uma língua, amém? Português, inglês, espanhol, são línguas, né? Mas o texto aqui, quando usa a palavra novas línguas, está falando de língua física, o que é muito esquisito, porque quando a gente pensa que, alguns teólogos falam que o orar em línguas, alguns teólogos que eu digo assim, reformados, né, tá, só para deixar isso claro, eles falam que existe uma coisa chamada glossalia, que é um estímulo da alma, que você se projeta palavras sem sentido, que são palavras que não querem dizer nada. E aí eles dizem que esse balbuciar é esse orar em línguas que os pentecostais chamam de línguas estranhas. Quando na verdade aqui está dizendo de língua. Você vai falar em outra língua. Você vai usar a sua boca para falar como se fosse outra pessoa. Tá correto? Só para a gente ilustrar isso. E aí ele começa a dizer aqui que aquele que crê. Tem muita gente que quer falar em línguas, né? Eu conheço muitas pessoas que falam assim, pastor, eu busco, eu oro, eu me dedico. Mas não é para quem quer. Esses sinais acompanharão os que creem. Muitas pessoas, elas nunca serão, nunca transbordarão em línguas porque elas não creem. Elas não acreditam. E porque elas não acreditam, isso não vai acontecer. Tem muitas pessoas que nunca vão expulsar um demônio, porque elas não conseguem crer. E se ela não crê, ela não consegue. Esse demônio é mais forte do que eu. Então esse demônio será, pela fé, mais forte que essa pessoa, porque ele não crê. E esse demônio não vai sair. E tal qual, curar enfermos, não está nesse texto, está no versículo posterior, no verso 18, está falando lá, curarão enfermos. Enfim, é para quem crê, não é para quem quer. Então, eu posso deixar bem claro aqui que existe uma diferença nos aspectos sobre falar em línguas que poucas pessoas conhecem. Eu posso dizer que vocês vão estar no 1% de quem conhece isso, porque eu já fui pregar essa mensagem em pelo menos umas 4 igrejas diferentes, e os pastores da igreja nunca ouviram falar sobre isso. E eu fico me perguntando muitas vezes se os seminários, o que eles fazem nos seminários? Eu estudei 4 faculdades de teologia e nenhuma delas usou o Espírito Santo como tema de nenhuma cadeira. Nenhuma faculdade, estou falando de 4 faculdades que eu fiz. Nenhuma delas fala sobre o Espírito Santo. E quando eu me dediquei a estudar, eu lembro que eu levei 4 anos estudando sobre o Espírito Santo, logo depois do encontro com Deus. Obrigado. Embora a gente já tenha sido, eu tinha o batismo com o Espírito Santo, eu já falava, orava em línguas, mas muitas vezes a gente faz as coisas, é uma coisa, houve um equívoco. Muitas vezes a gente não tem ideia do que está fazendo,
Mas aquela passagem de Romanos, capítulo 12, ela vai dizer assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o seu culto racional. Eu preciso entender o meu culto. E embora o que eu estou falando possa parecer incoerente, quando a gente chegar no meio da mensagem para baixo, você vai perceber que parece que é incoerente, mas não. Eu preciso entender que eu não posso entender. Deu para entender? Porque tem coisas que a gente explica e tem coisas que a gente só vive. Milagre a gente não tem como explicar. Milagre a gente experimenta, vive, desfruta. Né? Eu acho legal, eu sei, tá, glória. Eu acho legal que esse daí, todos eles agora. Amém. Eu acho interessante que quando a gente estava ali no hospital e o médico liberou Lana para sair do hospital, ele falou que não entendia o que aconteceu. Eu falei assim, que bom, né? Só aconteceu. Melhor do que entender o que aconteceu é acontecer. Não é? Eu prefiro que minha filha seja curada ou entender o que está acontecendo. Eu quero que ela seja curada. Eu prefiro entender o que está acontecendo em línguas ou eu quero ser batizado com línguas. Aí a gente começa a entender o porquê que o culto racional eu preciso entender que nem tudo eu entendo. A palavra de Deus diz que tem mistérios que só compete a Deus saber e não ao homem. Então eu quero deixar aqui bem claro que existem aspectos diferentes em orar em línguas. Porque muita gente acha que orar em línguas é uma coisa só. E na verdade a gente vai separar hoje a oração em língua em 3, tá? 3 tipos de oração em línguas. E a gente vai começar a perceber que por que são diferentes. Então o primeiro aspecto aqui que eu quero deixar aqui tranquilo para a gente é que numa farmácia tudo é medicamento. Não passa o próximo ainda não. Numa farmácia tudo é medicamento. Amém? Você já teve dor de cabeça? Aí você chega na farmácia e pede o quê? Me dá um remédio, né? Assim que você fala pro balconista? Não? Por quê? Se ele der um remédio para dor de barriga, você está entendendo? É tudo remédio? É tudo remédio. Mas serve para todas as coisas aquele remédio? Não, oração em línguas também é assim. A gente ora em línguas e tem coisas específicas, cumpre propósitos específicos a oração em línguas. E eu preciso que você entenda isso. Para a gente entender aquilo que Jesus falou sobre a língua. Você lembra que eu falei que língua que está ali é língua, não é idioma? Só para a gente ilustrar o que eu estou falando. A gente precisa entender esse passo primeiro para a gente entender nos próximos. E outra coisa, então a gente vai chegar na farmácia, se eu estou com dor de cabeça, eu peço um remédio para dor de cabeça específico, né? Geralmente tem uma receita, alguma coisa do tipo. Mas não é tudo medicamento que serve para todas as coisas. Foi? Então a oração em língua é da mesma forma. A gente ora em línguas e cada oração em línguas tem um aspecto diferente para cumprir um propósito específico. Outra coisa que eu coloquei ali, esporte com bola. Né? Esporte com bola. Quando eu falo esporte com bola, você lembra de quê? Do Flamengo fazendo 3-1 no Chelsea. Eita! Meu Deus! Né? Na terra do rock balboa, tomou umzinho e depois virou, né? Mas se eu disser que é um esporte com bola que usa as mãos, mudou? Basquete, vôlei, handball. Você está entendendo como que vai mudando? Não é específico, mas é tudo esporte com bola. Não. Esporte com bola, ele tem vários esportes com bola dentro dele. E aí cada um cumpre um propósito. Um tem que jogar na cesta, outro tem que jogar no gol, outro tem que jogar por cima da rede para o outro time do outro lado. Então não é tudo a mesma coisa. Oração em língua não é tudo a mesma coisa. Tá bom? Ficou claro? Só de saber essa informação, você já ultrapassou um monte de gente que não sabia. Para eles tudo oração em línguas é tudo uma coisa só. Então se você só sabe disso, você já está bem à frente de muita informação na frente.
Outra coisa que eu preciso que você entenda que essas, eu vou chamar de categorias, né, de línguas estranhas, de oração em línguas, ela tem a capacidade de cumprir propósitos específicos. Eu vou tentar ser o mais breve possível nessa parte, porque eu acredito que se eu não tenho, me falha a memória, eu já expliquei sobre esses 3 aspectos aqui, mas foi muito grosseiramente só falando de lançar, não trouxe base bíblica, não trouxe os textos, mas hoje eu me predispus a fazer isso. Então a gente precisa entender que aqui a gente tem categorias, se é que eu posso chamar assim, ou aspectos diferentes, ou maneiras diferentes de se cumprir propósito de oração em línguas. Está comigo ainda? Amém. O primeiro, então, seria como edificação pessoal. Orar em línguas como edificação pessoal. Quem entende essa oração para edificação pessoal apenas é o Espírito Santo. Eu não sei, a igreja não sabe, ninguém sabe. E até por isso que a gente, como Nova Vida e Marambaí e Maria Paula, não temos o hábito ou a preocupação de orar em línguas na plataforma diante da igreja. A gente não tem essa preocupação porque a gente entende que a oração em línguas, ela é algo, nesse que cumpre para a edificação pessoal, um papel muito reservado a si próprio. É uma oração muito íntima. É eu e o Espírito Santo só. Ninguém precisa saber. É o Espírito Santo me edificando, orando sobre coisas que eu não entendo, que a minha mente fica infrutífera. E eu quero deixar aqui as bases bíblicas para você começar a entender dessa maneira. 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 2. Diz assim: pois quem fala em língua estranha, não fala aos homens. Presta atenção. Ele não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito, fala mistérios. Ou seja, quando eu estou orando em línguas e não cumpre outro propósito diferente à edificação pessoal, essa oração em línguas, ela acontece e ninguém mais entende. Eu vou orar em línguas e se ninguém entende, faz sentido eu estar no altar e estar orando e eu começar a orar em línguas? Se você não vai entender, ninguém que está aqui vai entender, só o Espírito Santo. Era melhor, mais produtivo a gente ter feito isso reservadamente, como o apóstolo Paulo instrui no capítulo 14. Depois você lê o capítulo 14 todo, que você vai entender bem melhor, porque ele diz o seguinte: se você estiver orando em línguas, é melhor que você profetize, porque se você profetizar, outra pessoa vai entender. E aí eu quero deixar bem claro que no capítulo 14 ele está falando como é que é profetizar. Profetizar cumpre 3 propósitos: edificar, consolar e exortar. Correto? Então ele fala assim: olha, se você tiver de liberar uma palavra, não ore em línguas. E eu não estou querendo criticar ninguém, nós não somos perfeitos, não somos melhores que ninguém, mas eu já observei muitas pessoas que às vezes vai orar, né? Aí chega na cabeça do irmão, está orando, aí ele começa a orar em línguas, e depois no meio ele ora em português, e aí depois ora em línguas de novo, depois ora em português. Eu fico me perguntando, o que é que está acontecendo? Porque se é edificação pessoal, por que eu estou orando pelo irmão? Se é oração em línguas, é edificação própria. Não é para edificar o irmão. Você está entendendo? Porque Deus não é incoerente em nada que Ele faz. Tudo que Deus faz cumpre um propósito muito certo e específico. Então eu não posso orar em línguas pelo outro se eu estou sendo edificado. Deus não é incoerente nesse nível. Está entendendo o que eu estou falando? Então, eu estou dando as bases bíblicas e trazendo aqui o tesourão para podar, para a gente ir alinhando à luz da Bíblia aquilo que a gente está sendo ensinado. Então, quando você estiver orando por alguém, ore em português, profetize, libere palavras, sentenças de vida, de graça, de glória. Mas se você tiver de orar em línguas para edificação pessoal, procure o seu secreto. Já aconteceu várias vezes de nós estarmos ministrando e a gente começar a orar em línguas. Mas se você perceber em mim, Nelson, quando estiver cheio do Espírito Santo e eu perceber que eu estou transbordando pelos meus lábios com uma oração de edificação pessoal, eu vou sair a minha boquinha do microfone e vou começar a orar aqui, porque é meu secreto com Deus, é eu e Deus, só Ele entende. E aí a gente vai ver aqui no texto de Romanos 8,
dizendo o seguinte, Romanos 8, do 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O verso 27, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, quando eu estou orando em línguas, eu não sei orar em português como convém. É uma loucura isso. Mas a grande verdade é que eu não conheço todas as coisas. Eu não sei de tudo. Vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar. Imagina comigo que você está com uma enxada para capinar um lote. Foi? Imaginou você aí com a enxadinha? É você orando em português. Você conhece todas as coisas? Não, mas quando você ora em línguas é como se viesse uma retroescavadeira espiritual e limpasse todo o quintal com uma força que você não tem, num nível que você não tem, uma profundidade que você não tem a capacidade de fazer. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas e eu não conheço. Se eu estiver orando a Deus, Senhor, me abençoa com uma porta de emprego, e se eu orar em línguas com uma edificação pessoal por essa mesma porta de emprego, o Espírito vai dizer: Senhor, tira de mim toda a vontade de gastar o dinheiro comigo mesmo e não ser fiel com toda... Está entendendo? Senhor, me abençoa com um carro para domingo de manhã, num solzinho desse, eu estar na praia. Você está entendendo? Quando você ora em português, o Espírito que conhece o seu coração mais do que você mesmo, sabe quem você é, ele vai estar corrigindo falhas na sua oração. Senhor, molda no meu coração, né? Eu lembro de uma vez que a gente estava orando por irmãos que queriam comprar carro, e aí eu falei assim: olha, se você não quiser servir os seus irmãos com carona, não vem aqui para oração com carro não. Você sabe por quê? Porque quando a gente ora em português, a gente fala: Deus, eu quero um carro para te servir melhor. Mas aí quando o irmão pede carona, você está entendendo? A gente precisa começar a orar em línguas para que Deus possa mexer lá no mais profundo do nosso íntimo, naquilo que a gente não conhece. Porque o Espírito aqui está dizendo, olha só, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Porque às vezes a gente fala com a boca uma coisa, mas a intenção é diferente. Eu costumo dizer que a gente vê muito isso na eleição, né? Pessoas que fazem um asfalto como se fosse benefício para o povo, mas na verdade o cara que fez aquele asfalto estava pensando em quê? Nele próprio. Orar em línguas faz com que você saiba qual é a intenção, não é o que você está fazendo ou falando, qual é a intenção por trás dessa fala e dessa atitude. Então orar em línguas, ela tem essa capacidade de trazer aquilo de Deus que está em nós, para edificar aquilo que eu estou construindo quem eu sou. A palavra edificar significa isso, tá? Construção, edifício, não é isso? Então quando você constrói, né, eu estou construindo uma casa, eu estou edificando essa casa, então eu coloco tijolo por tijolo e faço ela se tornar maior, tá entendendo? Melhor. E quando eu oro em línguas, eu me torno uma pessoa maior, melhor, uma pessoa diferente daquela que eu entrei naquele momento de oração. Amém? Qual é o segundo tipo de oração em línguas então, pastor? O segundo tipo de oração em línguas é aquela que a gente vê no livro de Atos, que acontece, que é quando é um sinal para o incrédulo. Tem alguém que não crê em Deus, e essa pessoa que não crê em Deus precisa ser salva, e aí eu oro em línguas, e essa pessoa, ela recebe de Deus um sinal para ela ser edificada. No caso que eu coloquei, que o incrédulo entende quando a gente ora dessa maneira. Então eu vou ler o texto aqui de Atos 2, para ficar bem claro o texto aqui pelo texto. Diz assim, Atos 2, e vieram, Atos 2, verso 3, e vieram o que parecia língua de fogo, e se separaram, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas. Eu acho interessante que essa palavra noutras línguas é
o ouvido de quem ouvia entendia no seu próprio idioma. E eu vou explicar que o texto vai dizer isso daqui logo mais à frente. Conforme o Espírito lhes capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos de Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntaram-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, Pedro, ele orava em línguas, o judeu entendia, em hebraico, o romano entendia em italiano, o grego entendia em grego, cada um ouvia na sua língua materna, quando na verdade era uma única pessoa que estava orando em línguas. É claro que outras pessoas que eu estou falando, dando o exemplo de Pedro, mas cada discípulo estava orando em línguas e tal, o Espírito veio sobre eles, mas é uma pessoa falando em línguas e cada um ouvindo na sua língua materna sobre as verdades, sobre as grandezas de Deus. Depois vai falar ali no verso 7, vai falar melhor sobre isso, sobre as grandezas de Deus. Então imagina comigo que tem um monte de estrangeiro aqui e eu preciso compartilhar de Jesus com essas pessoas, mas eu não falo o idioma delas. E eu não sei se vocês gostam de literatura à parte da Bíblia, mas tem um livro de um camarada chamado Smith Wigglesworth. Ele tem um ministério muito poderoso, muito poderoso. E esse Smith, ele só falava inglês. E ele pegou um barco, porque Deus falou no coração dele: olha, eu quero que você pegue um barco e você vá para a Europa. E eu quero que você pregue e anuncie a minha palavra nesse barco. Que você vai estar lá, tem 3 meses para ir para a Europa, que a viagem de barco na época dos Estados Unidos para a Europa levava 3 meses. E aí ele disse assim: durante esses 3 meses eu quero salvar aquele barco. E ele foi, comprou a passagem e entrou no barco. E ele descobriu que ele era a única pessoa que falava inglês. E nenhuma pessoa falava inglês além dele. Assim, Deus, eu tenho 3 meses para ganhar esse povo e eu não falo o idioma deles. Como é que eu vou fazer isso? Aconteceu, eu não sei, o livro não relata quanto tempo foi que aconteceu isso, mas em algum momento o capitão do navio, o cara que pilotava o navio, ele sofreu um acidente, ele caiu do 3º andar e caiu morto no chão. E juntou todo mundo e falou assim: o barco está agora sem piloto, E aí o Smith, ele veio e começou a orar em línguas pelo cadáver, e o cara ressuscitou. Todo mundo ficou apavorado, mas enquanto ele orava em línguas, cada um ouviu no seu próprio idioma. Todos se converteram. Quando ele chegou na Europa, sem falar uma palavra dos idiomas das pessoas, todas as pessoas daquele barco foram salvas. É exatamente o que aconteceu em Atos 2. Você orar e as pessoas entenderem no seu idioma da língua materna. A gente tem um testemunho, do pastor Luciano Subirá, que trabalhava, com instalação de TVs a cabo, e ele foi e colocou a Bíblia lá em cima da TV, e o rapaz da casa, ele era judeu, ele disse assim: olha, eu só acredito na Bíblia até Malaquias, de Mateus para lá eu não acredito, porque eu não acredito no Espírito Santo, eu não acredito que Jesus é o Filho de Deus, eu não acredito que Jesus seja o Messias. E aí ele decidiu orar, sentiu um desejo de orar pelo rapaz, perguntou, o rapaz aceitou a oração, e no meio da oração ele começou a orar em línguas, e o cara começou a chorar copiosamente, chorar desesperadamente. E ele disse assim: rapaz, como é que você aprendeu a falar hebraico? Como é que você fala no sotaque da minha vila? Porque tem os nordestinos, tem os gaúchos, cada um tem o seu sotaque. Dentro do Brasil é um país só, todo mundo fala português no Brasil, mas cada um com o seu sotaque. O cara estava orando em línguas e a pessoa que estava recebendo a oração, além de se ouvir
em hebraico estava ouvindo no sotaque da vila dele. São sinais para o incrédulo crer que Deus é poderoso, que Deus revela as grandezas de Deus. Então, é dessa maneira que a gente entende que Deus tem a capacidade de manifestar da maneira que Ele quer. E eu quero deixar só um adendo aqui, um parênteses muito expresso, não está no esboço, mas eu lembrei de uma coisa aqui agora. Para cumprir o propósito maligno, todo mundo em Babel se juntou e falava uma só língua, e eles tinham um só propósito, uma só direção. E quando Deus desceu, a Bíblia diz que Deus desceu do céu e viu o que eles estavam fazendo, disse assim: nada para eles vai ser impossível se eles continuarem falando a mesma linguagem, tiverem o mesmo coração, se eles tiverem o mesmo propósito, vai ser tudo que eles quiserem, eles vão realizar. E Deus pegou e confundiu as línguas. Em Atos 2 ele desembaralhou as línguas para que cada um pudesse se entender. Deus preserva a unidade do bem. Então, só quero fazer essa observação que enquanto Babel confundiu as línguas, aqui em Atos 2, quando o Espírito derramou, todo mundo se entendia. Né? E está falando de idiomas mesmo, tá? Cada um entendia na sua língua materna, como diz o texto aqui de Atos. E o terceiro, e não menos importante, que é o dom de variedade de línguas. E aí, muitas pessoas tropeçam na variedade de línguas porque não tem muita informação sobre esse dom. Algumas pessoas, alguns teólogos mais céticos, dizem que o dom de variedade de línguas diz da capacidade que algumas pessoas têm de serem poliglotas, de falarem vários idiomas. Está correto? Algumas pessoas entendem dessa maneira. Só que essa pessoa não observou que toda vez que aparece o dom de variedade de línguas, todas as vezes, 100% das vezes que aparece o dom de variedade de línguas, do lado sempre vai ter alguém para interpretar essa língua. Presta bem atenção. Enquanto na oração, na edificação pessoal, ninguém entende, só o Espírito entende o que está sendo orado, ninguém entende. No segundo, é um sinal para o incrédulo. O incrédulo entende e você não entende. Você não sabe o que aconteceu isso comigo com Maria, né? Maria está lá atrás. Aconteceu isso comigo num culto lá em Marambaia. Eu estava orando em línguas e ela entendeu em português e falar exatamente as coisas que ela estava vivendo lá no trabalho dela, que eu não sabia o que estava acontecendo. Ela falou para mim: pastor, você falou tudinho a minha vida, todinho você estava contando lá. Eu falei assim: irmã, não falei uma palavra em português, eu só estava orando em línguas. Não faço ideia do que eu falei. Deus queria falar com ela, tratar com ela, e foi no secreto, fomos num canto que oramos e amém, glória a Deus. Entendeu? Um sinal para aquela pessoa que está incrédula: eu preciso de algo da parte de Deus. E aí Deus faz. Agora acontece aqui que no variedade de línguas, a edificação é para a igreja. Bota lá, a edificação é da igreja. Então quem vai entender é o cara que está interpretando para a igreja. E olha só o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 12, no verso 10. E você vai ver que os dois textos, né, de 12 e 30, também vai falar sobre alguém que interpreta. Diz assim: a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, ainda a outro interpretação de línguas. Do ladinho, variedade e interpretação. E o outro aqui, mais embaixo, 1 Coríntios 12 e 30, diz assim: todos têm dom de curar, todos têm, falam todos em línguas, todos interpretam. Alguém que está falando em línguas e outra pessoa para interpretar do lado. Isso é variedade de línguas. Por que a gente chama isso de variedade de línguas? Porque eu oro na língua dos anjos, uma outra pessoa entende a língua dos anjos e compartilha no idioma local de onde está sendo ministrado aquele culto. Foi? Deu para entender como é que funciona a variedade de línguas? Amém. E cumpre o propósito não de uma edificação pessoal. Não é a minha edificação pessoal. Não cumpre a edificação de alguém que está incrédulo, mas é para a edificação da igreja.
Então, pastor, você já viu isso acontecendo? Eu já vi isso acontecer. E eu acho muito legal que foi no dia 3 de maio de 2000. Pastor, como que você sabe que foi nesse dia? Porque foi na inauguração do templo lá de Marambaia. Meu pastor Lúcio, hoje ele mora em São Paulo, ele está acompanhando o pastor Eide, uma grande igreja lá em São Paulo. Mas na época ele estava morando aqui no Rio, ele estava como pastor, né? Na época era Nova Vida, agora é a Igreja da Paz, ali em Venda da Cruz. E ele começou a orar em línguas. Enquanto ele orava em línguas, a irmã Marcela, que era membro da nossa igreja, ela se levantou no meio da igreja e foi até o altar e começou a interpretar a oração que ele fez. E, gente, né, para dizer assim, é coincidência, sei o quê. Tudo o que foi ministrado naquele dia. Ele disse assim, olha, essa igreja vai ser estabelecida por Deus. As portas do inferno não vão prevalecer, mas os ventos virão. E ele começou a caracterizar os ventos. Lideranças irão cair. Quem caiu? Meu próprio pai, que era o pastor da igreja. Lideranças irão se levantar. Pessoas trairão as suas lideranças. E aí eu comecei a montar uma timeline, e tudo que foi acontecendo naquela oração, no primeiro culto daquela igreja, veio acontecendo ao longo da história. E teve alguns detalhes que foram muito pessoais, e na época eu não entendia, mas ele falou que o filho assumiria a postura do pai. Ninguém entendeu isso, caiu no esquecimento, mas hoje eu que sou o pastor da igreja. E quem me conhece sabe que eu fui treinado, equipado, eu me tornei o melhor auxiliar que eu poderia ser. Eu nunca sonhei em ser pastor presidente, nunca sonhei em pastorear a igreja, nunca tive esse afã, nem esse desejo. Mas tinha sido profetizado no dia da inauguração da igreja, que eu seria o pastor da igreja no futuro. Glória a Deus. E foi com variedade de línguas que foi falado isso. Era o Espírito orando. Era Deus orando. Porque eu não sei orar como convém, mas quando tem variedade de línguas, é Deus, o Espírito de Deus orando. E aí outra pessoa interpreta para a igreja de tudo aquilo que vai acontecer, de tudo aquilo que Deus está querendo edificar a igreja. Amém? Só para ilustrar aqui esse terceiro nível de oração. Cremos em todos os dons, amém? E você recebeu um presente de Deus. Que presente é esse? Alguém sabe? O Espírito Santo. Nós recebemos o presente de Deus, e tudo que Deus dá é bom. Aleluia. Tudo que Deus dá é bom. E a gente recebeu o Espírito Santo de presente. Esse blazer aqui eu ganhei, né? Foi o Daniel que me deu. Ele ganhou lá no trabalho dele. Ele falou assim, pastor, não cabe em mim, mas eu acho que cabe certinho em você. O fato de eu estar usando esse blazer aqui significa que eu gostei, recebi, gostei, e por isso eu uso. Correto? Estamos juntos ainda? Se eu não gostasse desse blazer, o que ia acontecer? Eu poderia até receber, não é? Poderia receber por causa do carinho, por causa da educação. Ganhei, vou receber. Obrigado. Mas eu ia usar? Não. Agora para pensar comigo que você recebeu o Espírito Santo. No dia que você se converteu, você recebeu o Espírito Santo. E ele é uma ferramenta poderosa da parte de Deus para te inspirar, para te encorajar, para te trazer a paz do Senhor, para trazer alívio para suas dores emocionais, para trazer alento, para trazer direcionamento, para trazer inspiração, discernimento, tudo isso. E a minha pergunta para você você tem usado aquilo que Deus te deu como dom, o Espírito Santo? E eu estou falando de ser usado da maneira correta também, porque esse terno aqui, eu poderia usar ele de diversas formas. Eu poderia tapar o bujão de gás lá de casa com ele, né?
Não é? Posso ou não posso? Mas tem muitas pessoas que estão usando a ferramenta do Espírito Santo fora dos padrões da Bíblia. O que muitas vezes, de alguma maneira, se é que eu posso dizer assim, não desfruta da plenitude daquilo que o Espírito Santo tem para nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme da gente, sabia? Só que ele não arde em ciúme, porque o verdadeiro amor, ele não arde em ciúme. Então, qual é a diferença entre o ciúme e o ciúme ardente? É que o ciúme, por si só, ele tende a proteger o outro, né? Eu gosto muito do meu telefone, então eu botei uma capinha nele para quando ele cair, se caso caia, não arranhe. Não é proteção. Mas agora tem gente que não consegue, é fissurado. Não, você não pode ver meu celular, não pode gastar minha bateria, não pode... Você está entendendo? É diferente. Eu amo a minha esposa, então vou proteger ela. Proteger ela de quê? De tudo, dos gavião. Não é? Só que agora, se o meu ciúme, eu for ardente em ciúme, eu vou colocar ela dentro de uma bolha e não vou querer que ela saia de dentro de casa, porque ela não pode ver ninguém, ninguém pode a ver. Está entendendo? Essa é a diferença. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Então fala de alguém que tem um relacionamento. E muitas pessoas acham que o Espírito Santo está longe, mas na verdade o Espírito Santo está dentro. O Espírito Santo não é algo que vai vir de fora e te encher. É algo que está dentro e transborda. Está entendendo? Transborda pelos olhos, transborda pelos lábios, transborda pelas mãos quando você impõe. Foi? Estamos juntos ainda? Então aqui, tudo que Deus dá é bom e é para ser usado. Agora, quando a gente ora em línguas, e daqui por diante essa mensagem começa a ficar um pouco estranha, mas ela, você vai entender, ela fere o nosso intelecto. A oração em língua, ela provoca a nossa alma. A oração em língua, ela nos deixa, se é que eu posso dizer assim, encucado com os mistérios de Deus. Por quê? Porque quando eu oro em línguas, o que o texto disse lá atrás? Só o Espírito entende, mas a minha mente fica infrutífera. Eu não sei o que está acontecendo. E o problema é que nós, seres humanos, e eu estou falando de todos os seres humanos, a gente gosta de saber das coisas. Não é assim? Quando você vai, sei lá, no primeiro dia do trabalho, e você não conhece o seu setor de trabalho, você não conhece as pessoas que estão lá, às vezes você não conhece as ferramentas que tem para você usar. A gente fica no primeiro dia sempre muito estressado. Mas à medida que a gente já conhece as pessoas, a gente já conhece as ferramentas, a gente já conhece o ambiente, a gente fica mais tranquilo, porque a gente passa a ter experiência. Agora, tudo aquilo que confronta o nosso intelecto, a gente não conhece, deixa a gente em uma situação de desconforto. Tanto que, eu estou rindo, porque é a inocência de uma criança, né? Lana chegou para mim e disse: pai, o que é esse balabalá? Ela tem 10 anos. Balabalá. Sabe o que é mais legal? Porque a gente não precisa forçar as nossas crianças a nada. Sabe que Jesus, ele orava muito no secreto. E os discípulos viam que quando Jesus saía do secreto, os sinais aconteciam. A gente era curado, a gente era liberto. E aí o que os discípulos falaram? Jesus, ensina a gente a orar. O resultado dessa vida de oração de Jesus fez com que os discípulos ficassem curiosos. O que é isso? Como é que é esse trem? Como é que funciona isso aí? E os nossos filhos vão ter fome em seres de Deus quando vê você orando, quando você estiver buscando a presença de Deus. E aí a gente começa a entender que o intelecto, mesmo que de uma criança, ele é provocado, porque eu não entendo o que está sendo dito. Eu não coloquei aqui no slide, mas
Tem uma universidade americana, eu não lembro agora o nome dela, fez um exame de ressonância magnética na cabeça das pessoas que oravam em inglês, no caso, né? Não era português, era uma faculdade americana, e das pessoas que oravam em línguas. Por incrível que pareça, os locais do cérebro que são ativados na hora da oração em inglês são os mesmos quando a pessoa está orando em línguas. É como se eu estivesse entendendo o que eu estou falando, mas só que eu não entendo. E os médicos entraram em parafuso, porque deveria acender em outros lugares onde eu não compreendo. Porque quando eu estou agindo de uma coisa que eu não compreendo, são outros lugares do cérebro que ficam as terminações nervosas acendendo. Mas eles, os médicos, constataram que a pessoa que ora em língua, de alguma maneira sobrenatural, que nem a medicina consegue entender, diz que a pessoa está entendendo. Eu estou sendo edificado por uma coisa que eu não sei, que eu estou orando. Você está entendendo? Que maravilha! Então, o nosso intelecto, ele perde o domínio. A nossa mente perde o domínio. Quando a gente começa a orar em línguas, eu dou o domínio da minha mente e do meu corpo para o Espírito Santo. Eu voluntariamente entrego a minha alma e o meu corpo ao domínio do Espírito Santo. E aí, talvez para muitos aqui pode estar soando estranho, porque a gente fala de um culto que eu entendo, um culto racional. Mas oração em línguas é onde o Espírito entende. E isso não tem a ver com a minha capacidade de entender, mas tem a capacidade do Espírito Santo estar nos enchendo, nos orientando. Eu coloquei aqui, orar em línguas é orar no desconhecido. Orar em línguas, eu não sei exatamente o que eu estou dizendo, mas eu sei que essa oração que desafia o meu conhecimento esse das situações, conhecimento das circunstâncias, das adversidades, eu estou sendo desafiado a orar naquilo que eu não conheço. É uma edificação de algo que eu não sei. Pode ser que você ore em línguas hoje por algo que vai acontecer daqui a 10 anos e você não sabe exatamente o que está acontecendo lá no futuro, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele intercede na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Então esse desconhecido para Deus é conhecido dentro de mim, mudando o meu caráter, mudando a minha forma de ser, mudando a minha forma de pensar, mudando a minha forma de agir. Eu lembro que Letícia, ela conta um testemunho de que quando ela aceitou a Jesus, ela tinha um piercing no umbigo. E a mãe dela disse para ela não fazer esse piercing no umbigo, que na época era caro de dinheiro. E ela foi e falou assim, não, quero esse piercing. Comprou um piercing que tinha uma pedra, e essa pedra era muito cara. E aí, sabe, um negócio caro. Minha sogra falou assim, olha menina, se você botar esse trem, você nunca mais tire isso, porque esse negócio é muito caro. E aí, assim, eram, se eu não me engano, era um cravejadinho na boca de pedras pratas, e na caveira, uma caveira, e nos dois olhos era pedra vermelha. Era do mundo. Era do mundo, amém? Estava no mundo. Aceitou Jesus. Ela resistiu. Disse, não, se eu tirar esse trem aqui, minha mãe me mata. E ela foi orar na casa de uma pessoa. Essa pessoa foi e disse assim, olha, eu não estou sentindo que isso daí seja legal. Tira isso, é feio. Ela disse assim, não, tira. Gastei o dinheiro com isso, se eu tirar, minha mãe briga comigo. Estamos juntos ainda? Amém. Mas ela foi orar em línguas. Ela disse que sentiu um nojo. Ela disse que sentiu um desprazer, um incontentamento, uma coisa horrível, um sentimento terrível depois da oração em línguas. E ela disse que não resistiu, que tirou. A mãe dela brigou com ela, quis bater nela.
Mas assim, mãe, eu não posso ir contra aquilo que o Espírito Santo tratou comigo. Tem coisas que eu vou falar, que você vai dizer, que Beltrano vai dizer, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é nem por força, nem por violência. Tudo que eu disser, Duda, essa camisa é do quinto dos infernos. Não, tá bom. Não está brincando. Mas tudo que eu disser para ela é muito pequeno, muito inferior àquilo que o Espírito Santo tem a capacidade de fazer na edificação pessoal. Então, se é que eu posso dizer assim, oração em línguas é orar nas profundezas do nosso espírito pelo Espírito de Deus. É quando o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, está orando dentro do nosso espírito com E minúsculo. O nosso único contato com o eterno, com o sobrenatural, com Deus, é no nosso espírito. Né? Pneuma, quem gosta de grego, né? Porque aparecem duas palavras, às vezes, no português, como espírito, mas você tem que saber qual é o grego, qual é a palavra, porque às vezes aparece psique e às vezes aparece pneuma. Quando aparece psique, a Bíblia automaticamente já muda para pensamentos, para alma, já muda no automático. Mas, se eu não me engano, tem 3 ou 4 textos que vai usar a palavra psique como espírito, porque existe uma confusão de algumas pessoas ali. Mas o espírito, né, pneuma, tem a ver com o sopro de Deus. A Bíblia diz, né, que alguns textos, algumas pessoas chamam de ruá, né, quando Deus sopra fôlego de vida, né, a vida de Deus, zoe, né, fôlego é ruá, vida zoe, só para que tem gente que fala só zoe, né, que é a natureza de Deus, mas tem gente que só usa o ruá, que é o fôlego. Então, só para você saber, fôlego de vida, zoe ruá, o sopro de Deus entrando em Adão, esse é o espírito. A sua vida, de fato, é o espírito, é o sopro de Deus, é a natureza de Deus em nós. Só que a gente começa a viver muitas coisas por causa da nossa alma, porque o nosso espírito está amortecido. Mas em nome de Jesus eu profetizo que você vai ser direcionado pelo Espírito de Deus. Amém. Você vai orar bastante em línguas, o Espírito vai transformar a sua história, ele vai te orientar, te guiar, ele é o nosso melhor amigo, ele vai te inspirar, ele vai te transformar. As coisas que nenhum homem consegue te convencer, o Espírito Santo vai te convencer pela oração. Estamos juntos ainda? Amém. Glória a Deus. E ele continua, eu quero continuar com o texto aqui, lembrando uma coisa, que quando a primeira coisa que Deus tomou o domínio e o controle em Atos 2, quando ele derramou o Espírito dele, foi controlar a nossa língua. Você conhece gente que é descontrolada na língua? Não, né? Graças a Deus. A primeira coisa que o Espírito Santo controlou quando ele derramou o Espírito foi controlar a língua. A gente usa muito mal a nossa língua. Muitas vezes as pessoas ferem umas às outras com as palavras. As pessoas humilham, envergonham, não é? As pessoas falam mal, as pessoas caluniam, mentem, elas trapaceiam com as palavras, não é? A língua é uma ferramenta poderosa. Deuteronômio vai dizer que a vida e a morte estão no poder da língua. E eu separei um texto aqui para mostrar para você como que a língua é poderosa. E antes de ler o texto de Tiago, eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e fizesse assim, ó. Olha, isso é poderoso demais. Vida e morte está aqui, ó, na ponta da língua. Quando Atos 2 derrama o Espírito logo controla a língua. Por quê? Porque ele quer só produzir vida através da sua língua. Ele não quer que na sua boca tenha fofoca, ele não quer que na sua boca tenha palavras de destruição, de discórdia. Mas olha só o que Tiago vai dizer, Tiago capítulo 3. Eu vou ler do verso 2 até o versículo 11. E diz assim, Tiago 3, 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras, não é verdade?
A gente tropeça de vários jeitos. Mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Se você conseguir dominar a sua língua, lembra que o Espírito Santo, a primeira coisa que ele dominou quando derramou o Espírito foi a língua. Se quiser ser perfeito, seja totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Deixa ele controlar a sua língua. Deixa ele direcionar aquilo que a sua língua diz. Ele diz, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E é difícil a gente dominar o nosso corpo de vez em quando, né? Com sono, com fome, né? Com alguns desejos extrasensoriais. No versículo 3, assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tá? Bota só na boca, corrige a boca do cavalo, você domina ele inteiro. Vai para cá, vai para lá. E aí no verso 4 assim: também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Presta bem atenção nesse detalhe aqui. O navio é grande, o leme é pequeno, mas esse leme controla esse barco tão grande de acordo com a vontade de quem está comandando. E aí ele coloca aqui: de semelhante modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Se você der o timão, o leme do seu navio para o Espírito Santo e ele controlar a sua língua, você vai ser dirigido conforme a vontade do piloto. Mas se você deixar a vida te levar, a vida leva ele. Você está entendendo? Muitas pessoas deixam só simplesmente o que falam que dá na telha. Ele diz assim: olha, um bosque inteiro, um grande bosque, e o texto ali está dizendo, um grande bosque é incendiado, às vezes por coisas pequenas, uma fagulha, uma coisa simples. Graças a Deus isso não acontece com vocês, mas de vez em quando lá em casa a gente começa a perceber que a fagulha está espalhando, né? Foi uma palavra simples, uma coisa pequena, mas começa a se espalhar, o fogo começa a incendiar. Meu irmão, a gente precisa, né? O Espírito Santo simboliza a água também, sabia? Para a gente apagar esses incêndios aí. Deixa Deus usar a sua boca como instrumento de Deus para apagar esses incêndios. Às vezes dentro da igreja, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes na rua. Aconteceu esses dias, né? Eu estava falando com alguns irmãos, eu vendi o carro, né? A Duster, e aí eu estava andando de Uber. E aí o fato de eu estar de Uber, eu e Letícia, a gente precisou ir a um lugar, a gente foi de Uber. Na volta, um cara fechou o Uber que a gente estava. Deu uma raspadinha no carro do cara. O carro do cara era branco, ficou com aquela marca preta do outro carro. E aí o Uber já levantou com muita atitude, puxou uma faquinha, botou aqui do lado assim, pegou uma maçaroca de ferro, se levantando já contra o cara não ia sair do outro carro, falou: me respeita, fala direito comigo, não sei o quê. E o cara do Uber, cheio de atitude, o cara foi, abriu a porta, já abriu, levantou a camisa, que tinha uma pistola aqui. Eu falei assim: sangue de Jesus, tem poder. Peguei na mãozinha de Letícia, abri a porta do Uber, peguei a mãozinha de Letícia, comecei a sair do carro, já orando, levantei a mão, falei assim: ele é Uber e eu não tenho nada a ver com isso. Porque às vezes uma coisa pequena vai tomando volume, tomando proporção, porque o outro acha que está no direito, o outro acha que está, é meu direito, a voz vai aumentando, a situação vai aumentando. Assim também a língua. É um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Ela incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É a palavra de Deus que está dizendo. Então cuidado com a língua. Estamos juntos ainda? Olha só o que diz no versículo 7:
toda espécie de animais, aves, répteis, criatura do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Está batendo? A primeira coisa que o Espírito Santo controlou quando foi derramado, foi ar. Nunca perde isso de memória. Deixe o Espírito Santo controlar a sua língua, controlar os seus lábios, controlar a sua boca. Ainda continua no verso 9, diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? O que o texto aqui, em outras palavras, está querendo dizer? O Espírito Santo está na sua vida, você está sendo direcionado pelo Espírito Santo, você está deixando ele ser o guia dos seus lábios, da sua língua. Quando você abre a boca, você está sendo ministro do Espírito Santo. Eu não coloquei o texto porque eu não achei que teria tempo, mas eu estou vendo aqui, a gente ainda tem 12 minutos. Então eu quero ler com vocês Isaías. Deixa eu me achar aqui. Isaías 61. Deixa eu me achar. Isaías 61. Deixa eu mudar a versão aqui. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. É porque eu estou fazendo a leitura, né, anual com o pessoal lá. E aí a Bíblia é a mensagem. Aí eu comprei a Bíblia Mensagem aqui para botar no meu celular para acompanhar junto. Do 1. Gente, olha só que bênção. Isaías 61, do verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quando eu abrir a minha boca, para quando a minha boca tiver de falar alguma coisa, eu pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar, a falar, a libertação dos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiados, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E aí ele diz: reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Ele vai falando que quando o Espírito do Senhor está sobre nós, quando a gente abre a boca, a reconstrução, a vida, a bênção, libertação, cura, salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, e quando nós deixamos que a nossa boca seja usada, inspirada pelo Espírito Santo, é isso que acontece. Só que quando a gente ora em línguas, a gente está dando o domínio, não apenas do nosso corpo, mas também da nossa alma, para que todas as palavras que saírem da minha boca, elas possam ser direcionadas pelo Espírito Santo. Glória. Bênção, né? Saber que a gente recebeu de presente, meu irmão, esse é um presente maravilhoso. Receber o Espírito Santo morando em nós. Aleluia. Então, pastor, como é que eu faço para receber essa manifestação do Espírito? Eu quero deixar bem claro que a gente veio construindo um pensamento, amém? E a minha conclusão, eu vou fazer uma compilação geral de tudo que a gente falou aqui, só para a gente entender como é que recebe essa manifestação da oração em línguas. Como é que faz para a gente receber o batismo? Primeiro é crer. É isso? Ter certeza que é para você. Tem gente que não consegue crer, e porque ela não crê, não vai receber. Tem gente que crê que ficou lá atrás, é para os tempos antigos,
E não vai acontecer com ele, porque ele não crê. Então, a primeira coisa é crer. E quem está falando isso é Jesus, não é o pastor Nelson. Mateus 16, verso 17. Marcos, perdão, falei Mateus? Marcos 16, verso 17. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Jesus está dizendo para quem crê, não é para quem quer. Eu quero só experimentar, eu quero ver se é real. Não vai acontecer. Me mostra, Deus, me dá o sinal. Não, é para quem creu. Segundo, é para filhos de Deus. Não é para qualquer pessoa, só filho de Deus tem essa capacidade de fazer oração em línguas. Ah, pastor, mas eu já vi pessoas ímpias também orando em línguas. Querido, de fato, já vi pessoas que não, mas elas creem também. Só que elas creem no mal. Eu não sei se vocês já ouviram, mas tem uma música da banda O Rapa. Já ouviram falar do Rapa? É uma banda bem controversa. E eles gravaram um disco acústico. Tem um momento, né, lá de uma das músicas, eu lembro que já tem muitos anos isso. Eu morava no Coelho, meu primo estava ouvindo essa música. E daqui a pouco o Falcão, que é o vocalista, começa a orar em línguas. Aí eu falei assim, meu Deus, o cara está orando em línguas. Você acha mesmo que o inferno não tem acesso às coisas celestiais? Você acha mesmo que a música que a gente canta para entronizar a Deus não é a mesma música que entroniza Satanás? A gente vai ver músicas, eu não posso nem citar nomes, mas tem uma música aí que fala para você ir para o terreiro e levantar poeira. Conhece essa música? Não, né? Você é um anjo que caiu do céu. A letra da música diz isso. A minha paixão verdadeira, ela ama o anjo que caiu do céu. Alguém sabe qual é o anjo que caiu do céu? Que vai levantar poeira no terreiro? Oração em línguas. O inferno também está buscando as coisas espirituais. E nós, muitas vezes, deixamos passar aquilo que Deus nos deu de presente. Então, ser filho de Deus dá acesso para você a ter a manifestação do Espírito. Romanos 8,14 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se o Espírito de Deus está te guiando, te orientando, você é filho de Deus. O próprio Espírito, no 16, Romanos 8,16, mas o próprio Espírito confirma no nosso Espírito, e presta bem atenção que ali está o Espírito com E maiúsculo e depois com E minúsculo. O E maiúsculo indica o Espírito de Deus, e depois o E minúsculo, o nosso Espírito. Então fala que Deus, o Espírito de Deus, confirma lá no nosso interior que a gente é filho de Deus. Quem disse para você que o seu nome está escrito no livro da vida? Alguém que vai para o céu? Só dois, graças a Deus. Mais alguém vai para o céu? Opa, então estamos juntos. Quem te garante que seu nome está escrito no livro da vida? Eu não tenho documento que prove, não tenho a foto do anjo tirando a selfie com o meu nome escrito assim marcado, né? Nada disso. Não tem a cópia, né, da página onde está escrito lá no livro da vida. Mas eu sei que serei salvo. E quem confirma isso é o Espírito de Deus no meu espírito. Ninguém tem a capacidade de tirar isso de mim. Ainda que meu corpo acabe, o meu espírito sabe que eu sou filho de Deus. Terceiro, é crer que eu sou a morada do Espírito Santo. Que o Espírito Santo mora em mim, que ele já está em mim. Você já recebeu o Espírito Santo no dia que você entregou a sua vida a Jesus. Você é filho de Deus? Amém. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, disse assim: Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Nessa hora o Espírito Santo de Deus passou a morar em você. E olha só o que diz, segundo 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo?
e que está em vocês, e que vocês o receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. O texto aqui está dizendo claramente: vocês receberam o Espírito de Deus, isso é um presente que Deus deu para vocês, e que ele já está em vocês. Agora, se você já tem a ferramenta, meu irmão, né? A mesma coisa que o cara comprar um carro, botar na garagem, e ele não usar o carro, só ficar parado lá. O Espírito Santo já está em nós. Deixa ele te encher, deixa ele transbordar, deixa ele dar ocasião para o Espírito Santo. O quarto, em alguns casos, não todos, mas em alguns casos é necessário até a imposição de mãos. Eu li 2 textos aqui, deixei 2 textos do Novo Testamento, que eu já vou falar sobre eles, mas no Antigo Testamento já acontecia isso. A Bíblia fala que Moisés, instruído pelo seu sogro Jetro, ele disse assim: olha, você vai morrer de tanto trabalhar aqui na congregação dos santos. Você precisa delegar pessoas, homens, para essa tarefa. Chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100, chefes de 1000. Líderes de célula, supervisor, auxiliares. Estamos juntos ainda? Amém. E aí o que ele fez? Assim: olha, chama homens fiéis que sejam capazes de transmitir as leis de Deus. E aí ele fez, reuniu esses caras, e a Bíblia diz que quando Moisés estendeu as mãos sobre aqueles homens, o Espírito de Deus que estava sobre Moisés tocou a vida daqueles homens, foi transferido para a vida daqueles homens. Então, em alguns casos, é preciso que a gente imponha as mãos, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 6, assim: por essa razão, torna a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Ou seja, quando eu impus a minha mão, você recebeu a chama do dom de Deus, a chama do Espírito Santo em você. Atos 19, no verso 6, assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eu creio que eu tenho 1 minuto para orar, meu Deus, mas tá bom. Foi bênção? A gente vai sair daqui praticando, cheio de Espírito Santo. Você vai orar no seu quarto, vai fechar a porta lá para tirar tempo com Jesus. Só você e o Espírito Santo. Pastor, me batiza, Deus me batiza, me inspira, me transborda nos meus lábios, transborda nos meus olhos, transborda nas minhas mãos. Pede a Ele. Essa é uma oração do secreto, oração em línguas. Vai ter um dia, e eu profetizo isso da parte de Deus, que vai ter um dia que nós todos estaremos tão cheios de estar vivendo uma semana inteira cheia da glória, e a gente vai transbordar, que o céu vai tocar a terra de uma maneira tão sobrenatural, que não vai ter como questionar que Deus está agindo no nosso meio. Eu sei que está gostoso, que está bom, mas eu quero algo mais íntimo, sabe? Lá em Marambaia a gente teve um culto pela manhã, que os anjos de Deus entraram com um coral, instrumentos de cordas, no culto de manhã. E eu lembro que os músicos todos estavam deitados no chão, com a cara no chão assim, e aí a mesa de som, a gente usava Discman. Vocês lembram do Discman? Estou denunciando a minha idade, hein? Vocês lembram do Discman? E aí o Discman, ele precisava de um cabo P2 P10, que aí a gente botava o P2 no Discman, aí dava o play, aí tocava as músicas na caixa. Quando eu percebi que tinha um coral cantando flauta, sino, corda, instrumento de cordas, tudo dentro da igreja, eu fiquei meio olhando assim para ver qual era o músico que estava tocando. Como não tinha ninguém no teclado, eu olhei para a mesa de som. O Alan Dex pegou e levantou o cabo P2, como quem diz: não é o Discman que está tocando, não, são os anjos de Deus que estão no meio da igreja, tocando e cantando junto com a gente. Uma glória, sabe? Céu na terra, tocando na terra, enquanto a gente estava ministrando. Então, meu irmão querido, minha irmã, eu quero estimular você a perder o controle da sua mente. Isso aí. Perca o domínio sobre os seus pensamentos e reflexões. Deixe o Espírito Santo dominar você inteiro, a sua alma, o seu corpo, porque a alma dirige o nosso corpo, você sabe disso?
Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas é a nossa alma que dirige o nosso corpo. Se a minha alma deseja a Deus, a gente corre para o lado da presença. Mas se a minha alma deseja as tentações, eu corro para perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, a minha alma, sendo cheia do Espírito Santo, meu irmão, eu dou muita ocasião a vida ser liberta, a vidas serem salvas, transformadas. Vamos orar?